Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A FenaSoja, que acontece em Santa Rosa até o próximo dia 8, começou na última sexta-feira com uma programação técnica importante para a sanidade animal. Com o título Prevenção, Cada Elo Importa, o 4º Fórum Estadual da Febre Aftosa abriu a programação e teve casa cheia. O evento trouxe a abordagem do tema pela visão de 3 elos da cadeia produtiva da pecuária: o Serviço Veterinário Oficial, com a coordenadora do programa da Febre Aftosa no estado, Graziane Rigon, o produtor, Marcos Freitas, e a indústria, com o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, José Roberto Goulart. A mediação do evento foi do presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Rogério Kerber. Um balanço extremamente positivo, a oportunidade de realizar este 4º fórum dentro de um evento da envergadura da FenaSoja nos oportunizou fazer um debate amplamente qualificado e com a casa lotada, o auditório lotado, demonstrando assim que há comprometimento e interesse por parte de entidades, instituições e principalmente de produtores, de manter o status sanitário, cada um atento ao seu compromisso, comprovando que aquilo que nós trouxemos como tema deste fórum é certamente o sentimento do campo. Cada elo importa. Nós já falamos aqui no programa sobre os navios que encalharam no canal de Itapuã e os reflexos para o agronegócio. A repórter Maria Eduarda Rocha acompanha a situação da dragagem para solucionar o problema. O porto é uma referência no abastecimento de diversas cidades. No Rio Grande do Sul, autoridades estimam que 30% da nossa economia chega e sai do estado em navios. Só o Porto de Rio Grande representa mais de 20 bilhões de reais do PIB gaúcho e é o 5º com maior movimentação no Brasil. Quem nos explica é o diretor de Relações Institucionais da Portos RS, empresa pública estatal responsável pela gestão do sistema hidroportuário do estado. Grande parte da economia gaúcha, ela utiliza a hidrovia. Se nós ficarmos sem ela, com certeza nós teremos um grande impacto econômico. Não só financeiro, mas em termos de geração de emprego e renda. Os principais produtos que nós recebemos no Porto de Porto Alegre, nós temos fertilizantes, trigo, cevada. Nós temos, enfim, aqui bem próximo aqui uma fábrica de malte. Nós temos na região metropolitana um grande parque de indústrias de fertilizantes, que são fundamentais para o agronegócio. Então, essas indústrias, essas fábricas, elas são abastecidas com os produtos que vêm pela nossa hidrovia. Nas últimas semanas, 2 navios encalharam no canal de Itapuã, hidrovia que conecta Porto Alegre, Lagoa dos Patos e portos do sul do estado. No dia 31 de outubro, o encalhe foi de uma embarcação argentina, com cevada cervejeira a caminho da capital. Já no dia 8 de novembro, um navio com bandeira do Panamá encalhou com cerca de 12 mil toneladas de produtos utilizados na fabricação de fertilizantes agrícolas. Ambos levaram cerca de 3 dias a mais para chegar ao destino. Segundo a Portos RS, as enchentes de maio foram o principal motivo para os problemas no transporte. A cheia, ela abalou bastante todos os nossos canais. A maioria dos nossos canais eles estão com problemas de sedimentação, ou seja, o nosso calado ele diminuiu. Em contrapartida, o presidente da Hidrovias RS, Rilen Mantelli, destaca que esse é um problema que vem há 30 anos. A enchente agravou a sedimentação que já acontecia naturalmente, com barro, areia, galhos de árvores e outros materiais que impedem um trajeto adequado no canal. E posso lhe assegurar o seguinte, se os rios estivessem dragados normalmente, eu diria que os prejuízos não ia evitar a desgraça toda, mas ia mitigar porque a água teria um fluxo mais veloz até o Oceano Atlântico. Buscando solucionar o problema, a Portos RS, em parceria com o governo estadual, iniciou a dragagem das hidrovias de forma emergencial na madrugada de segunda-feira, dia 25. A empresa de São Paulo, Ster Engenharia, fará o serviço, que consiste na retirada do assoreamento para a passagem dos navios. O processo de dragagem inicia pelo canal de Itapuã, que de todos é o que se encontra no estado mais crítico. A intenção das autoridades é fazer o desassoreamento dos canais desde a região do Vale do Rio dos Sinos até o Porto de Rio Grande, para garantir que a navegação será segura e eficiente durante todo o trajeto.
Reunimos com o ministro, com o presidente do DENIT, com o secretário de hidrovias do DENIT, para que nós pudéssemos, o mais rápido possível, dragar esses pontos mais críticos que nós temos aqui, que são hoje Itapuã, onde as embarcações estão encalhando, depois o canal do Leitão, depois Pedras Brancas, Furadinho e Feitoria e São Gonçalo. Então nós estamos trabalhando muito para que essa dragagem seja feita o mais rápido possível, para que nós possamos voltar às condições normais de calado, que é 5,18 metros da nossa hidrovia. Os recursos liberados para a melhoria das hidrovias chegam a 731 milhões de reais. A Portos RS explica que cerca de 255 milhões vão ser empregados na dragagem, 430 no aprofundamento do canal de acesso e 40 milhões serão direcionados para o resgate da infraestrutura do porto da capital, fortemente afetado pelas enchentes. Qual é a nossa perspectiva? Que assim que a draga comece a fazer o serviço, nós em 10, no máximo 15 dias, possamos dragar a metade do canal, para que nós possamos restabelecer os 5,18 metros nessa parte e, posteriormente, faremos então a dragagem da outra parte do canal. Para a solução ser efetiva a longo prazo, entidades como a Farsul, Fiergues, Fecomércio, Sindarsul e Hidrovias RS destacam que a dragagem deve ser permanente. A hidrovia é como uma rodovia, tu tem que conservá-la para permitir o fluxo normal dos navios, no caso da hidrovia. Aquilo que seria uma obrigação normal do governo de manter permanentemente os nossos canais navegáveis. Eu diria que agora o governo, o Estado, a Portos RSA, o secretário de Transporte, tem a faca e o queijo. Ele tem o recurso prometido, em torno de 731 milhões, claro que isso tem que ser ao longo de um certo prazo, para fazer toda a dragagem no sistema portuário hidroviário do Rio Grande do Sul. O encalhe pode trazer grandes consequências. Além das questões econômicas, cargas perigosas que ficam paradas nas hidrovias colocam a segurança ambiental e da população em risco. Por isso, a importância de garantir um transporte hidroviário sem transtornos. A nossa expectativa é que nós possamos ficar 6 até 8 meses a terminar todo o serviço, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, né, de acordo com o número de equipamentos e com a questão climática também, que influencia muito, né, nesse serviço. A hidrovia ela é muito mais barata, ecologicamente muito mais correta do que os outros modais de transporte. Então, para que os nossos produtos possam ser mais competitivos, para que nós possamos cuidar ainda mais do nosso meio ambiente, a hidrovia é fundamental para isso. E o impacto econômico também se reflete no bolso do consumidor final. Segundo o presidente Hillen, o custo médio de um navio em longo curso parado é $50 mil por dia. Quando você vai comprar no supermercado, tá? Seja o custo do fertilizante, do gás, de qualquer produto que é movimentado, esse custo é repassado para nós. Tu vai pagar essa tua parte, todo cidadão. E o pior, afasta empresas. Tem empresas aqui que já se deslocaram aqui do Gravataí, outras estão pensando em se deslocar, porque nós temos uma vantagem fantástica, maior do que os outros estados, de ter uma melhor logística e não estamos sabendo aproveitar. A Hidrovias RS também pede atenção das autoridades para os rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí, onde estão localizadas 17 médias e grandes empresas, que respondem a 90% da carga que faz o fluxo de ida e volta do Porto de Rio Grande e comercializam com o mercado exterior. E essas empresas hoje estão impedidas de operar, porque não chega ao insumo, eles não conseguem enviar o produto acabado, né? Então, nessas 17 empresas, todas têm terminais portuários. Em passado recente, a hidrovia movimentava 9 milhões de toneladas. Nesse sentido, o Rio Grande e Porto Alegre, tá? E para esses terminais, 90% passavam por esses terminais. E me parece que ali tá meio trancado o andamento disso, e hoje a FEPAM não é mais problema, é solução. Cabe agora a Portos, e especialmente o secretário, que ele se comprometeu conosco, e nós estamos confiando no secretário, de desenvolver logo. Tem que contratar as demais dragagens maiores, né?
A agricultura é a maior utilizadora do sistema portuário e um transporte e logística pouco efetivos diminuem o lucro do produtor rural. O impacto todo da demora de um navio, da falta de rodovias adequadas, da falta de uso de uma hidrovia e de uma ferrovia complicada, isso tudo empobrece o produtor rural, né, o próprio industrial, enfim, atinge todo o comércio do Estado. Eu diria que o grande desafio nosso aqui do Rio Grande do Sul é ter a melhor logística de transporte da América do Sul. Temos competições? Temos. O que precisa? Ousadia, trabalho e transparência entre governo e o setor empresarial, enfim, a sociedade civil. A aprovação do projeto de lei que regulamenta e incentiva a produção de bioinsumos na última semana traz uma nova realidade para o segmento no país. O documento, que ainda vai para a sanção do presidente da República, traz segurança jurídica sobre o uso e o fomento dos bioinsumos no Brasil. Vamos entender melhor os reflexos dessa nova legislação com o membro do Conselho Científico Agrosustentável, o CCAS, Luiz Rangel. Tudo bem, Rangel? Tudo ótimo. Bom, à disposição. É um marco importante aí para a produção e utilização de bioinsumos no país, né? Essa aprovação do projeto de lei. Como é que você vê essa aprovação aí e os reflexos para o setor? Olha, estamos muito animados com relação a esse projeto de lei, tá? Finalmente a gente coloca um divisor de águas em uma questão muito importante, é sair daquele contexto em que o bioinsumo estava contextualizado junto com o agrotóxico ou com fertilizantes tradicionais e criar um ambiente institucional, um ambiente legal que seja exclusivo, de fato, para a questão dos bioinsumos. Isso é muito relevante, né? Isso traz segurança jurídica, né? Para quem quer trazer investimentos específicos, seja para a produção desses produtos de maneira tradicional, seja para a alavancagem do que a gente chama de universalização do uso dessas ferramentas sustentáveis, e seja também com um novo modelo de negócios que está previsto nessa legislação, que é a produção on-farm, né? A produção para uso próprio, que estava colocado ainda de uma maneira meio não tão clara na legislação antiga, muito mais voltada para a agricultura orgânica, e agora ganha uma envergadura maior, né? Podendo ser usado em todo tipo de agricultura. Pois é, essa questão da produção on-farm, a gente até falou há pouco tempo aqui no programa, havia até uma campanha aí defendendo a autorização para essa produção e uso aí na própria propriedade, porque tem gente que é contra ainda, né? Como que o regramento até sobre esse tema vai ajudar o produtor a entender e fazer direitinho o que precisa ser feito também dentro da propriedade para poder usar o bioinsumo? Olha, sempre foi um desejo muito grande, né, principalmente dos modelos agroecológicos, né, que defendem que você tem que diminuir a dependência externa de insumos nesse caminho para a busca de uma sustentabilidade, de um uso sustentável desses produtos, né? É muito mais complexo do que isso, né? A questão de escala também precisa ser observada, e o sonho dos pesquisadores da década de 80, que previam a questão da ampla utilização do manejo integrado de pragas, finalmente acontece, né, com um modelo de negócio diferenciado, em que permite que o agricultor, ao entender melhor como se produz aqueles insumos, claro que existem questões técnicas que têm que ser envolvidas, né? Mas ao perceber a possibilidade de ter um reator, né, ter uma biofábrica de determinado porte dentro da sua propriedade, pode lhe dar essa autonomia, essa certa independência, essa soberania para o uso de um determinado segmento de produtos, diminuindo a eventual carga química. O que acontece, de fato, com essa legislação? Ela é muito inteligente quando traz isso para dentro de uma moldura institucional, mas também permite que a transição regulatória, que é uma questão muito, muito importante nesse processo, porque existem legislações infralegais que ainda vigem sobre a questão dos defensivos agrícolas, né, dos produtos fitossanitários, que podem ser utilizadas nessa fase de transição. Porque o Ministério da Agricultura vai precisar desenvolver manuais de boas práticas de fabricação desses produtos, né? Porque a grande preocupação hoje, os produtos que são disponíveis para esse tipo de produção têm um risco, uma percepção de risco relativamente baixa. Mas pode acontecer durante, né, uma eventual produção, não dentro das boas práticas de produção, uma contaminação dessa produção on-farm, né, que pode levar não só à inviabilidade do efeito de controle que se espera, como eventualmente uma proliferação de bactérias ou fungos patogênicos, que não é o desejo, né, do próprio agricultor. Então, a elaboração dos manuais pós-publicação da lei, né, que deve acontecer nos próximos meses, é muito importante para a segurança do processo. Agora, bom,
Rangel, e essa questão dos bioinsumos, ela envolve também a redução de custos para o produtor. E isso vem também aumentando a procura por esse tipo de insumo biológico. Como é que você vê essa relação também, né, do custo de produção e a sustentabilidade? Olha, a sustentabilidade tem diversas dimensões, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode conversar sobre sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável só sob a perspectiva ambiental. Né? Existe um componente social e um componente econômico. Sim. Então, o Ministério da Agricultura sempre se preocupa também com a questão da parte econômica numa primeira entrada. Então, eu tenho conversado com alguns produtores que falam muito claramente isso. A produção on-farm ela é viável para determinados produtos, né? Mas eles fazem conta. Então, se determinado tipo de produção on-farm, né, dentro da conta do produtor, valer mais a pena comprar o reator, investir no processo de controle de qualidade, em técnicos que vão acompanhar aquilo e colocar aquilo na substituição do químico tradicional, ele vai fazer. Né? Tem determinados produtos que é muito mais vantajoso continuar no modelo de compra de prateleira, porque os produtos biológicos também estarão ali disponíveis por meio de uma indústria devidamente instalada. Né? E esse ambiente está dentro da mesma legislação. Então, ela permite, de fato, que investimentos em bioinsumos eles venham por meio dessas grandes empresas, né, dão garantias do ponto de vista de proteção intelectual, inclusive dessas inovações, né, traz isso para dentro do seio da proteção intelectual do Brasil, mas também cria um ambiente de que pequenos agricultores, populações tradicionais, indígenas, continuem explorando, né, o modelo de controle biológico, de uso de bioinsumos, o uso da biodiversidade como fonte de insumos agropecuários em diferentes modelos de agricultura. Então, assim, de fato, é uma legislação moderna, trouxe essa desconexão, que era perversa, né, para você deixar um produto biológico lá ombro a ombro com um produto químico de controle de pragas. Sim. E não é só isso, né? Os produtos, por exemplo, os inoculantes de solo, né, que visam a fixação biológica de nitrogênio, também estavam ambientados antes desse momento que a gente está transitando essa regulatória, dentro de uma legislação de fertilizantes, né? Então, que agora ele traz para dentro de uma legislação de bioinsumos, porque as bioinsumos são. Né? Isso vai também dar a oportunidade de uma alavancagem, e eu acho que não é só a questão de você oportunizar modelos de negócio e a universalização do uso da tecnologia, é também transmitir, né, para a sociedade, principalmente a comunidade internacional, de que o Brasil tem estratégias de fato, né, de mercado para poder garantir esse caminho para a sustentabilidade. Não é só discurso, né? Existe um processo e a gente consegue medir, a partir dos registros que vão sendo feitos e vão crescendo ano a ano, os mercados que vão crescendo a 2 dígitos por ano desse tipo de produto, a gente vai demonstrando de fato que a sustentabilidade ela não é só um discurso do Brasil, ela é uma prática. Pois é, e a gente falou aqui bastante sobre a produção on-farm, mas as indústrias também, tradicionalmente produtoras de insumos químicos sintéticos, também estão dedicando boa parte do seu portfólio para esses produtos, porque estão vendo aí que é um mercado crescente, né, Rangel? Estão dedicando, houve na verdade, houve uma explosão global no começo da década de 2000 na busca por esse tipo de alternativa, né? Obviamente, a gente acaba sendo pautado muito pelo momento europeu, mas o Brasil ele conseguiu entender esse desafio, olhar para dentro de casa e identificar quais foram as vantagens, as virtudes do ponto de vista científico de desenvolvimento desses produtos que ainda estavam na prateleira e fazer esse encontro, né, entre os investidores, que normalmente são as empresas que estão ofertando esses produtos, essas soluções fitossanitárias no mercado, e aqueles pesquisadores que tinham desenvolvido essas tecnologias. A partir dessa primeira entrada, né, alguns modelos de governança também aconteceram interessantes. A criação, no começo da década de 2010, da ABC Bio, a antiga ABC Bio, depois foi incorporada pela própria CropLife, né, aqui no Brasil, e que oportunizou que aquelas empresas de produtos biológicos entendessem a legislação, elas estavam ainda andando fora da legislação, entendessem a legislação e fizessem um projeto de regularização ainda na legislação antiga. E esse processo também fez com que o próprio setor entendesse que isso era uma oportunidade, não só de redução de custos, como de aumento da imagem da sustentabilidade. Então, apesar dos defensivos agrícolas, falando especificamente de defensivos, terem uma pegada de carbono não tão alta quanto os fertilizantes, né, eles têm uma pecha, eles têm uma visão, né, de contaminação química, de sustentabilidade. Então, a alternativa biológica acaba neutralizando, diminuindo essa pegada química. Já nos fertilizantes, isso aí é dramático. Os fertilizantes nitrogenados, principalmente, têm uma alta pegada
de carbono, de emissão de gases de efeito estufa. Então, os bioinsumos que substituem os fertilizantes, eles já agregam, isso já está acontecendo hoje no campo, né, principalmente com quem trabalha com Renova Bio, né, as calculadoras que demonstram que as pegadas de carbono têm que ser cada vez menores e os bioinsumos eles têm tido uma função muito relevante nesse processo. Que bom, que bom. Boas notícias para o agro brasileiro, especialmente para a visão do Brasil aí pelo mundo, que é sempre tão atacada. Obrigada, Rangel, pela sua participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos conferir o mercado de grãos e o tempo para a semana. Até já. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. E a Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações de mercado de grãos e da economia com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís. Tudo jóia? Bom, a gente teve na semana passada aí o anúncio do pacote do governo de corte de gastos. O dólar deu uma disparada. Como é que está ainda mexendo esses números aí, o anúncio do governo federal? Bom, a gente vê o apetite que teve, né, com relação ao volume ali do dólar, então isso disparou novas compras, né? A gente estava observando aqui um alto volume comprador estrangeiro de dólar no Brasil, então isso acabou impactando também diretamente a precificação do dólar, disparou lá acima dos R$6. A gente teve o fechamento semana passada acima dos 6 e hoje a abertura já foi precificada ali na faixa de R$6,02, R$6,03, logo na abertura. Bom, e o reflexo disso para o produtor de grãos, Gabriel, como é que foi? Já imediato? Ainda tem alguma coisa acontecendo? Aparentemente não é tão imediato, né? A gente viu até um volume de transações mais forte na sexta-feira aqui na Grão Direto, dentro das soluções, mas a gente vê que é um pouco gradativa a relação de como o mercado absorve com relação a preço no final das contas. Então a gente vê lá o dólar deu a disparada, rompeu os R$6, a gente viu um volume de negócios sendo travados aqui dentro da nossa plataforma, porém não teve assim, um disparo tão expressivo com relação ao preço, né? A gente vê que o Chicago começou a dar uma segurada ali, também tem questão de farmer selling e tudo mais, e ajuste de prêmio. Bom, e agora, o que você imagina aí que o produtor possa fazer nesse momento aí? A gente falou já aqui no programa que o nível de negociação futura está bem baixo ainda, né? Você acha que isso pode mexer, essa questão do dólar, com o que o produtor está pensando em relação à venda da produção? Bom, vamos lá, a gente observou aqui dentro da nossa solução de inteligência de mercado que março foi o mês que teve o maior volume de transação desde o começo desse ano, né? Então, bastante produtor, né, cerealista e tudo mais, já começou a vender lá para março, né, para as trades, para os players. Então, a gente vê que março é um mês que teve pouco apetite, né, nesses últimos dias de compra, mas fevereiro e abril, né, juntamente a janeiro, né, quem tiver uma soja disponível para janeiro, ainda tem bastante oportunidade de compra. Inclusive, os preços para essas execuções estão sendo praticados de uma maneira um pouco mais atrativa. Então, pode ser que nos próximos dias, aí, né, com o dólar nessa altura, o mercado vai começar a absorver e precificar ele de uma maneira mais consistente no decorrer dessa semana. Então, a gente pode ver, sim, um volume um pouco maior com relação à safra futura.
Bom, agora falando um pouquinho sobre milho, a gente sempre fala mais sobre soja, mas é claro, a safra de verão brasileira ainda é mais importante para a soja, porque depois tem a segunda safra aí que o milho é a estrela da festa. Mas o milho agora no mercado físico, que sempre tem uma diferença aí de descolamento de Chicago, como é que está essa semana aí para o produtor? A gente vê, né, se a gente for usar o parâmetro aqui do milho Campinas, né, negociado da B3, então o milho ele teve uma valorização um tempo atrás, né, puxando justamente por boi gordo, demanda com relação ao etanol de milho. E agora ele, na semana anterior, teve um certo recuo, né? Na abertura de hoje, inclusive, ele já começou a ganhar um pouco mais de força. A expectativa, né? A gente vê o patamar na faixa ali dos 75, né? Desse milho cotado na B3. É um preço muito bom, um preço com relação ao histórico que a gente teve, né? Desvalorização do milho nesse decorrer. Ainda é um preço que mostra uma certa recuperação do milho, mas ele precisa começar a ganhar as máximas, né? Começar a estruturar um pouco mais de força nesse patamar, para validar, assim, essa região e a gente ver um movimento mais claro de alta do milho. Tá certo, então, Gabriel, muito obrigada mais uma vez. Vamos acompanhar. No final da semana tem payroll, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, também mexe bastante aí com a economia mundial. A gente volta na segunda que vem com mais informações, então. Até lá. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Obrigada, para você também. E vamos saber como vai ficar o tempo para a produção nos próximos dias com o meteorologista e diretor da Ignition Weather para a América Latina, João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Bom, semana passada você falou que ia chegar um ciclone aí. Olha, o domingo foi de tensão aqui no Rio Grande do Sul, hein? Pois é, né? Os modelos eles estavam indicando, como nós falamos na semana passada, né? Fruto de instabilidades que entram da Argentina, a gente comentou sobre isso, né? E aí acabou se formando, se desenvolvendo esse ciclone ali, sábado, domingo. Esse ciclone disparou algumas chuvas que foram localmente fortes, né? A chuva já começou no sábado, depois choveu no domingo também, alguns números bastante expressivos. A região metropolitana ficou ali da chuva na casa dos 50, mas só que, por exemplo, lá na fronteira oeste, região de Uruguaiana, na estação de Inemete, lá deu 70 milímetros. Santa Rosa deu 62 milímetros. Então, choveu bastante, choveu de acordo com estava previsto aí pelos modelos meteorológicos, eles conseguiram detectar bem, né? E, felizmente, passamos aí sem muitos grandes transtornos, né? Vamos dizer assim. Esse foi um ciclone bastante intenso que se formou, e as chuvas aí ficaram nessa faixa. Felizmente, não ultrapassou aí 100 milímetros, então foi um volume aí, embora alto, né? 60 milímetros, claro, um volume bastante elevado, mas havia algumas simulações em alguns modelos que indicavam a possibilidade de ter até mais de 100 milímetros. Então, felizmente, aí não chegou nesse extremo. E esse volume aí que se registrou nessas regiões aí, que são regiões produtoras também, Uruguaiana, Santa Rosa, é algo que preocupa do ponto de vista agronômico? Ele pode prejudicar, João? Você tem notícia aí de que houve algum problema maior nas lavouras ou é uma chuva até bem-vinda? Não, nesse volume que acabou sendo de 60 milímetros, é uma chuva que ela é bem-vinda, né? Especialmente se nós pegarmos, por exemplo, são duas regiões mais distintas. Se nós pegarmos, por exemplo, a fronteira oeste lá, a região de Uruguaiana, predominantemente você tem ali produção de arroz, né? Então, nesse volume de chuva, a menos que algum trato cultural esteja sendo feito, esse volume de chuva é positivo porque o arroz lá ele é irrigado. Então, volumes elevados de precipitação acabam sendo positivos por conta da questão de armazenamento de água, porque a lavoura é inundada, né? É alagada. Sim. Por outro lado, lá no noroeste do estado, você pega lá Santa Rosa, pega um pouquinho mais para o norte, ali Passo Fundo, essas regiões ali, o pessoal aí em trabalho, né, aguardando o melhor momento já, preparando o solo para o plantio da soja. Volumes muito elevados de precipitação, com solo desnudo, que a gente fala, né, sem nada, sem nenhuma cobertura. Volume muito elevado, num curto espaço de tempo, podem causar alguns problemas de erosão, né? Então, isso aí, às vezes, acontece e pode ser prejudicial. Se for 60 milímetros distribuídos em 2 dias, como foi o que aconteceu agora, em tese não temos grandes problemas, não. Dá para absorver. Agora, temos um começo de semana aí com uma temperatura um pouco mais baixa em relação ao que a gente registrou aí na semana passada. Como é que vai ser o decorrer da semana, João? Isso, então, sempre que a gente tem essa formação desses ciclones, né, dessas áreas de frente fria, atrás dela sempre vem um ar frio que traz lá do sul da Argentina, né? Então é o que a gente vai observar agora aí para os próximos dias. Ao longo do dia de hoje, o tempo, a instabilidade, ela vai avançando mais lá para o norte, divisa com Santa Catarina, e já a partir de amanhã se espera essa entrada um pouco do ar um pouco mais frio, dando um alívio aí na questão do calor.
Também não é derrubar a temperatura, não vamos sentir temperatura de inverno, mas dá uma diminuída importante por conta dessa estrutura que acontece, né? Sempre que passa a frente fria, atrás vem o ar frio e dá a estabilidade. Então, você vai ter uma área de alta pressão, céu aberto, bastante radiação solar, ajudando a secar tudo que tem para secar, e tempo firme. Isso aí deve mudar, Thaís, lá no final da semana, quando a gente tem, então, ou teremos, né, novas áreas de instabilidade que vão entrar lá pela fronteira oeste, já a partir da madrugada, ali, de quinta para sexta, é o que estão indicando os modelos meteorológicos, né? De quinta para sexta começa a ter essa pequena mudança aí, e isso aí vai ganhando corpo, vai ganhando força, e as temperaturas devem voltar a subir novamente, né? Provavelmente ali na própria quinta-feira, e aí levando então a chuva, né? A chuva aí que pode ser bastante volumosa na sexta e no sábado, especialmente na região central do estado. Se a gente traçar uma linha reta assim, ó, Thaís, cortando ali de Santa Maria, subindo até a região metropolitana, Serra, essas regiões aí devem ficar com volumes mais elevados de chuva. Não se descarta novamente esses volumes aí de 60, 70, 80 milímetros de precipitação, né, ali no final de semana que vem. Nas outras regiões, na campanha, a zona sul, o volume vai ser um pouco menor, mas na campanha ainda pode ter ali, região de Bagé, por exemplo, precipitações na casa dos 40, 50 milímetros. Zona sul, Pelotas, Santa Vitória, diminui esse volume de chuva, pode ficar ali na casa dos 15, 20. É o que está se desenhando, né, Thaís? A gente está bastante longe ainda, é importante o produtor, então, ficar atento aí, acompanhando o noticiário, vendo as previsões para estar mais preparado. De qualquer forma, esse começo de semana aí com tempo mais firme, ele ajuda para quem tem alguma coisa para fazer aí na lavoura, né? Com certeza. Agora, essa sequência aí, né? Pelo menos 3 dias bons agora, tempo bom, bastante radiação solar. Então, é um momento bom aí para quem tem tratos culturais para poder fazer tudo, alguma aplicação, algum preparo do solo. Então, é um bom momento aí ao longo da semana. Bom, você falou aí sobre a queda da temperatura, que não vai ser nenhuma temperatura de inverno, mas ontem percebi aqui na região metropolitana, estava 31 graus, e aí veio aquele vendaval e a chuvarada foi parar em 20, 21. Então, é uma amplitude térmica que a gente enfrenta aqui, né? Isso, e é isso aí. E essas vão ser as temperaturas mínimas esperadas, mais ou menos, aqui agora para essa semana, né? Ali 22, 24 graus, as temperaturas mínimas logo no amanhecer, e também mais à noitinha, quando o sol vai embora. A temperatura boa, né, Tess? Eu ia dizer, na minha opinião, tá bom assim. Obrigada, João, mais uma vez. Até segunda que vem. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informação para você. Até lá.